Se você sente que a revisão da vida toda está demorando mais do que o necessário para os ministros darem um ponto final nessa decisão que já foi julgada 6-5 de forma favorável aos aposentados e ainda tem receio de ficar de fora, mesmo após a aprovação da revisão da vida toda, então esse vídeo aqui é para você, porque eu vou trazer uma informação muito importante sobre a modulação de efeitos em sede de embargos de declaração. Afinal, os embargos de declaração são o último recurso disponível para ambas as partes após a derrubada do destaque. Então, assista esse vídeo até o final, eu vou trazer de forma direta. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 10 anos, atuante contra o INSS. Então, pessoal, vamos começar bem o nosso dia com a palavra de hoje. Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Dos que dizem, venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Comente amém para o Salmo 12. É isso mesmo, pessoal. Que essa palavra seja verdade em sua vida hoje e sempre. Pessoal, eu quero trazer aqui para vocês, primeiro estudo, se você está caindo aqui de paraquedas, mas já sabe o que é a revisão da vida toda, você já sabe que o INSS, para todo mundo que se aposentou depois de 99, ele não incluiu as contribuições anteriores a julho de 1994, antes do Plano Real. Show de bola, você já sabe disso. E aí, você pode já ter ouvido falar sobre uma modulação dos efeitos. Parece que eu já ouvi falar, doutor, mas me explica. Pessoal, modulação dos efeitos é quando o STF, ele concede ou não um direito, mas aquela decisão, ela não vai valer de forma linear, como se fosse uma linha do tempo. Ele projeta os efeitos da decisão para o futuro. Por exemplo, na questão da ação do FGTS, relativa ao recebimento dos recolhimentos não efetuados. Imagina que você trabalhou para um patrão que não recolhia o FGTS. Qual o prazo que você teria para entrar com uma ação e cobrar esses valores? Não confunda recolhimento do FGTS com contribuição previdenciária. Qual que é o prazo? A lei falava em 30 anos, só que a Constituição, desde 1988, quando ela foi promulgada, ela falava, nesse prazo que você poderia reclamar os direitos trabalhistas dos últimos 5 anos, limitado a um período de 2 anos após o término do contrato de trabalho. Então, chegou ao STF esse processo questionando, ora, são 30 anos que a lei fala ou são 5 anos? Qual o prazo para você cobrar esses depósitos não recolhidos do FGTS? E aí, chega o STF e ele fala o seguinte, olha, realmente, a Constituição está acima da lei e a Constituição fala em 5 anos, mas nós vamos ressalvar quem já entrou com processo. Então, quem entrou com processo, ele fez uma modulação de efeitos para permitir quem foi diligente, quem entrou com processo, quem ouviu já aquele ditado, o direito não socorre aos que dormem, porque a justiça ela precisa ser provocada, você precisa entrar na justiça para receber os seus direitos. Tá, eu sei, não é o caminho mais justo dos mundos, Afinal, não foi você que errou, foi o seu patrão que não recolheu o FGTS, foi o INSS que não fez os cálculos corretos. Eu entendo isso, eu entendo esse argumento, mas a vida é do jeito que ela é e a justiça funciona desse jeito. Você precisa entrar para receber um direito, mesmo não tendo sido você que deu causa, mesmo você estando certinho a vida inteira e
é o que eu sempre falo, né? Você tá dirigindo certinho, alguém bate no seu carro. Alguém fala que vai pagar, mas dá um mês lá, a pessoa fala, não vou pagar não. Se quiser, você vai procurar os seus direitos. Você vai ter que entrar na justiça, procurar um advogado, entrar na justiça, e nem foi culpa sua, você tava dirigindo certinho. Mas, né? Como eu disse, você vai precisar provocar o poder judiciário para dar uma resolução para o seu caso. É a mesma coisa que na revisão da vida toda. Então, a modulação dos efeitos, ela pode, muitas vezes, né? Na verdade, eu vou até colocar na tela para ficar mais fácil para você entender. Olha só o que já aconteceu aqui, né? Em outras decisões, por exemplo, ó. A modulação dos efeitos, o STF ele limita como expressões em algumas situações práticas com a necessidade de preservar a segurança jurídica. Mas, falando bem a verdade aqui, o STF geralmente ele faz essa modulação de efeitos para fins econômicos. Então, por exemplo, trazendo aqui para a revisão da vida toda, ele concede os direitos, mas ele fala, olha, só vai valer daqui para frente. Aí você pergunta, mas e os atrasados? E todo esse tempo aí que o pessoal ficou sem receber da forma correta? Aí o STF fala, olha, somente para quem já entrou com o processo. Essa é a modulação de efeitos, é limitar os efeitos de uma decisão, só que ele faz essa ressalva para quem já entrou com o processo. Então, por exemplo, nos recursos extraordinários, 556.664, 559, 882, 560, 626, fez a modulação dos efeitos e o recurso extraordinário aqui, 574.706, maioria dos votos, modulou os efeitos para sua eficácia se desse a partir da decisão, né, do processo, ressalvados os pleitos judiciais protocolizados antes desta data. E o STF vem seguindo um padrão, conforme vocês veem nesse artigo do CONJUR, consultor jurídico. E uma hora ele fala, né, da modificação de jurisprudência, outra hora ele fala do impacto orçamentário, que é o que provavelmente vai acontecer, né, na revisão da vida toda, do FGTS foi assim também. Então, no âmbito da jurisprudência de modulação, é o que o STF tem feito. Ele tem, recurso extraordinário 714.139, tema 745. Ele também fez a modulação dos efeitos, ressalvando as ações ajuizadas até a data do julgamento do mérito, né? E aí, impacto estimado em 26 bilhões. É isso, pessoal. O STF faz, o STF no recurso extraordinário 595.000 também fez modulação dos efeitos, né? Impacto aqui de 7,78 bilhões, conforme uma nota técnica. Então, a gente pensa assim, né? O STF deveria só julgar de acordo com o direito, então, só de acordo com argumentos jurídicos. Em tese sim, mas em sede de repercussão geral, ou seja, quando a decisão do STF é reconhecida como repercussão geral, ela vai incidir sim sobre os efeitos jurídicos daquela decisão, mas ela não fecha os olhos para os efeitos sociais e econômicos também, tá certo? Isso o próprio STF já trouxe em diversas decisões. Então, o que eu tenho aqui, né, é a vida como ela é. O STF ele leva sim em consideração os efeitos econômicos. Por isso que na vitória da revisão da vida toda, o que pode acontecer com essa modulação dos efeitos é limitar o direito só para quem já entrou com o processo. Doutor, mas isso é justo? Pessoal, eu sinceramente acredito que não. Eu acredito, né, que a revisão da vida toda foi um erro do INSS, deveria já ter sido concedida lá atrás para o aposentado, mas é o que é. Tá bom. Modulação de efeitos, então. Só que o que acontece? O maior risco, né, é a modulação dos efeitos nos embargos de declaração. Doutor, mas pode isso? Né? O que são os embargos de declaração? Os embargos de declaração, eles são trazidos como um recurso, mas a própria doutrina entende que não é muito bem um recurso propriamente dito, porque ele dificilmente vai ter o poder, o condão de alterar o mérito da decisão, porque ele existe justamente para suprir, né, uma obscuridade, uma omissão, uma contradição, um erro material. Então, por exemplo, se o STF deixou de analisar a questão da decadência, é possível entrar com embargo de declaração.
o STF deixou de analisar algum pedido do INSS, o INSS pode entrar com embargo de declaração por omissão. Falou, olha, faltou analisar sobre esse pedido, tá certo? E aí, até aí, beleza. Até aí não há grandes problemas com embargo de declaração, mas essa decisão do STF mudou tudo. Acompanha comigo, essa decisão do STF. A proposição nuclear em sede de fiscalização de constitucionalidade é da nulidade das leis e demais atos do poder público eventualmente contrários à normatividade constitucional. Vixe, doutor, aí ficou difícil, né? Explica pra gente. Bom, quando ele fiscaliza se algo é constitucional ou não, se a lei pode ter alguma nulidade ou não, é em relação à normatividade constitucional, em relação à Constituição. Todavia, situações há que demandam uma decisão judicial excepcional ou de efeitos limitados ou restritos, porque somente assim é que se preservam princípios constitucionais outros, também revestidos de superlativa importância sistêmica. Então, o STF entende que algumas decisões, né, precisam ter os efeitos limitados ou restritos, porque somente assim respeitariam outros princípios constitucionais. Então, quando no julgamento de mérito dessa ou daquela controvérsia, o STF deixa de se pronunciar acerca da eficácia temporal do julgado, temporal não é chuva temporal, né, pessoal? Temporal de tempo, né? Então, se o STF ele não fala, olha, essa decisão só vai valer daqui para frente e vai valer só para quem entrou com processo, se ele não falar isso, quer dizer que o quê? Que ele presumiu, né, a ausência de razões de segurança jurídica ou interesse social que não precisaria fazer a modulação dos efeitos. Só que essa presunção apenas se torna efetiva e absoluta com o trânsito em julgado. Então, o STF, ao tomar conhecimento em sede de embargo de declaração, antes, portanto, do trânsito em julgado da sua decisão, de razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social que justifiquem a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, não deve considerar essa mera presunção um obstáculo. Ou seja, ele vai falar aqui dos embargos de declaração constituem a última fronteira processual apta a impedir que uma decisão de inconstitucionalidade com efeito retroativo rasgue nos horizontes do direito panoramas caóticos do ângulo dos fatos e relações sociais. É uma palavra bonita falando que os embargos de declaração é a última trincheira, a última fronteira antes do trânsito em julgado, não é verdade? E aqui ele falou que não é porque até agora não houve modulação de efeitos que não pode haver nos embargos de declaração. Então aqui ele dá o veredito final, embargos de declaração conhecidos e acolhidos para fixar uma data específica aqui, por exemplo, nesse processo de 2005, como termo inicial dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Aí você fala, nossa doutor, mas essa ADI 2797 do STF, né, do ministro Aires Brito aqui, foi de 2012, né, trazendo uma data de 2005, o que isso tem a ver, pessoal? Foi essa decisão que mudou tudo. Foi essa decisão, foi a partir de 2012 que o STF colocou uma pedra no assunto e falou: embargos de declaração podem ser utilizados para pedir a modulação dos efeitos. Então, isso gerou outras discussões. Tá bom. Então a União ela pode pedir modulação de efeitos nos embargos de declaração que vai valer para todo mundo. Mas qual data o STF vai utilizar para essa modulação de efeitos? Por exemplo, na revisão da vida toda. Tá bom, eu entendi. Revisão da vida toda só vai ter direito quem entrou com processo. Mas até quando a pessoa precisa ter entrado com processo? E aí que o STF tem utilizado 3 datas diferentes. Até o início do julgamento, até o final do julgamento e até o julgamento dos embargos de declaração. Principalmente até o final do julgamento é a principal data que o STF tem utilizado. E é por isso que você não pode esperar virar uma causa ganha. Não existe causa ganha, pessoal. Sou advogado há mais de 10 anos, com pós-graduações, aluno de ministro do STF, atuação no STF em Brasília, Paraná e no país inteiro.
E eu digo para vocês, pessoal, não existe causa ganha. Se você ouvir um advogado falando essa expressão causa ganha, meu amigo, faz o sinal da cruz e vai para longe, pessoal, vai para longe, vai procurar outro profissional. Pelo amor de Deus, não caia nessa. Ai, causa ganha. Não existe causa ganha. É só você ver a questão do destaque faltando 29 minutos. Para quem estava falando em causa ganha, faltando 29 minutos, ministro Nunes Marques pediu um destaque e deu no que deu. Então não existe causa ganha. Agora, o que existe é isso, né? É uma causa bem trabalhada, uma causa bem fundamentada, que vai trazer os frutos para o cliente. Agora, pessoal, o que você precisa saber então? Se você já entrou com a revisão da vida toda, você já se protegeu contra a decadência, já se protegeu contra a prescrição e já se protegeu da modulação dos efeitos. Então você pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Continue em cima do seu advogado para você receber o quanto antes. Se seu advogado tiver os conhecimentos corretos, ele vai conseguir colocar você na ordem preferencial, vai conseguir agilizar muito tempo o seu recebimento. E se você não entrou com o processo da revisão da vida toda, ou você conhece alguém que não entrou, manda esse vídeo aqui, porque realmente, pessoal, olha, doutor, você está querendo vender seu peixe, então não precisa entrar com a gente, procura um advogado que já resolveu algum processo para você, né? Mas tenha certeza que ele é um especialista, que ele atua na área, tá certo, pessoal? E se, eu te pergunto também, né? E se você precisar de algum documento em Brasília, como é que você faz? Você vai pagar R$ 1.500 de passagem aí para o seu advogado? Fica complicado, né? Então, o nosso escritório, temos escritórios com base física, tanto no Paraná como em Brasília, e atuação no Brasil inteiro. É isso mesmo. O processo é eletrônico, não tem audiência e com mais de 10 anos de experiência e milhares de clientes em todo o Brasil, inclusive tem gente que entra em contato com a gente para ver a revisão da vida toda, descobre que tem outras revisões possíveis e tem gente que já recebeu seus RPVs de 36 mil, 42 mil, 56 mil reais, já está no bolso e já teve o reajuste. Além, é claro, né, também da revisão da vida toda. Então procura um profissional de sua confiança. O primeiro passo é fazer os cálculos. Quer bater de frente com o INSS, tem que fazer cálculos para mostrar para o juiz o seu direito líquido. Ali, ó, meu direito é tanto. 44 99868 3378. 44 99868 3378. Contato inicial é feito pelo WhatsApp ou do escritório de Brasília. Pode pedir uma análise completa. 61 985220420. 61 985220420. Tá bom, pessoal? Então, cálculos da revisão da vida toda, pode ir direto no 44 99868 3378. Entra em contato que a equipe está pronta para te atender. Inclusive no escritório de número 44 tem a doutora Geise, que vai fazer esse atendimento rápido para vocês. No escritório do 61 também tem o Maicon, que é o nosso chefe aqui da equipe de atendimento. Eu fico responsável aqui pelo escritório de Brasília, Dr. Diego pelos atendimentos no escritório do Paraná. Eu estou sempre aí no STJ e no STF. Então você pode ter certeza que você está em boas mãos, assim como são vários clientes que comentam, né? Pode ir lendo os comentários aí. São muitos clientes que vêm aqui e falam: olha, doutor, fui bem atendido pela sua equipe, estamos juntos e muito obrigado. Então, pessoal, eu vou deixar vários vídeos aqui para vocês assistirem. Não perca nenhum vídeo, porque são informações diferentes, tá certo? Eu faço questão de não ficar repetindo, porque o seu tempo é muito valioso. Então eu agradeço por você ter assistido até aqui. Você tem em mim mais do que um advogado, você tem em mim um amigo, um representante da Voz dos Aposentados, e eu agradeço porque você está aqui comigo e eu faço isso aqui por vocês. Então, muito obrigado, assista aqui aos outros vídeos, estamos juntos e até a próxima. Que Deus te abençoe grandemente. Estamos juntos!